Olá, sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro Pod Invest. Nós vamos aqui discutir sobre investimentos. Basicamente falaremos muito sobre educação financeira e como conquistar um pouco de patrimônio. É claro que não vamos fazer nenhum tipo de indicação para que você possa investir em determinado ativo, seja ações, seja renda fixa, seja ativos como ouro, dólar, enfim, nenhum de qualquer tipo. Na verdade, nós estamos aqui para trazer uma discussão, não é? E para que você possa também, né, seguir seus próprios caminhos, não é? Levantando dúvidas, descobrindo mais também em outros lugares, não só aqui conosco, mas que também você possa evoluir. Porque dos nossos 200 milhões de habitantes, né, foram gerações que desperdiçaram seu tempo e seu dinheiro colocando dinheiro na poupança. Você coloca isso aí no meio, inflação, você coloca aí crise econômica, variação cambial, e você tem uma destruição de valor ao longo do tempo. Sim? E nos últimos anos, houve uma abertura forte na bolsa, né, assim, uma entrada também forte aí a partir, acho que nos últimos 15 anos, mais ou menos, né, a bolsa ela começou a buscar aí, o investidor pessoa física, né, as pessoas de CPF, para trazer dinheiro dentro da bolsa e deixar isso de uma forma mais aberta ao público, né, de uma certa forma até popular, né, não diria tanto popular, mas vamos encarar desse modo, né. E hoje nós temos aí vários sites, vários influencers, nós temos aí muita gente falando sobre como investir, seja em ações, como você virar trader, como você ganhar dinheiro com renda fixa, como com dólar, com Bitcoin, com, enfim, diversos ativos aí que estão disponíveis no mercado financeiro e fora dele também. Não é que você tem aí o mercado de imóveis. É claro que se você trabalhar via Bolsa de Valores, nós estaremos aí falando dos fundos imobiliários. Quando não, fora da bolsa, estaremos falando do imóvel físico mesmo, né? Então existem algumas estratégias aí para que você possa também adquirir o seu imóvel fora, né? Algumas pessoas utilizam os leilões da Caixa Econômica, outros utilizam aí, digamos aí, uma alavancagem, né, com outros ativos para que possa entrar, por exemplo, vamos dizer aí, comprar na planta, enfim, fazer reforma, comprar ativos ali que as pessoas, de pessoas que estejam com uma necessidade muito urgente de dinheiro. Então existem várias maneiras aí das pessoas alavancarem esse tipo de investimento, né, assim como em outros também. Mas é sempre bom lembrar, antes da gente entrar no nosso assunto principal, que a educação financeira ela é construída em 3 pilares. Primeiro, o controle da dívida. O segundo, renda. E lá no final você vai ter um investimento. Que isso é o que vai trazer alguma coisa para você ao longo do tempo. Esse acúmulo, né, de riqueza. Nós não estaremos falando aqui da independência financeira nesse momento, né? Porque até você chegar lá, você ainda tem que ter um conforto financeiro, você tem que ter uma liberdade financeira. É claro que é possível atingir muitos objetivos aí ao longo do tempo, né? E você atingir a tão sonhada liberdade financeira, independência financeira, digamos assim, onde você não vai precisar trabalhar mais. Mas por enquanto isso aqui não é o objetivo do nosso Pod Invest e nem o objetivo dos investidores sem limites no momento, porque isso aí é uma coisa que você constrói ao longo do tempo, né? E o resultado dele vai ser uma dessas alternativas aí, ou a liberdade ou mesmo a independência financeira. Isso vai depender muito de como você vai trabalhar com a dívida ao longo do tempo e também a questão renda, né? Com a sua capacidade de aporte. Então, isso é uma coisa para pensar. Bom, mas hoje nós vamos falar aí sobre o investimento, principalmente nessa época de pandemia, onde a economia está praticamente cabeça para baixo, as pessoas e as empresas não sabem o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano, de como vão estar a questão dos empregos, não é? E se a economia vai se recuperar plenamente. É claro que a gente estava subindo muito modestamente aí, e veio a pandemia e acabou jogando aí o crescimento do PIB lá embaixo, né? Então, uma previsão é de -5, -6, quem sabe? Vamos ver o que vai se apresentar aí no final do ano. Bom, mas ao nosso assunto mesmo, voltando ao nosso assunto principal, nós vamos discutir aqui sobre o ouro. Já que nós estamos aí num ciclo econômico, né, incerto, né, como foi a resposta de quem investiu no ouro, não só nesse ciclo agora, mas
nas crises passadas. O que aconteceu? Né? Então vamos levar um pouco da história aí, porque o ouro ele passou por diversas civilizações, ele sempre teve o seu valor, a sua importância, não só como forma de riqueza, mas também como forma de poder. Para começar o nosso assunto, eu vou trazer aqui uma referência de uma notícia que eu achei até interessante, que eu vi na Infomoney, que na época de Jesus Cristo, cerca de 30 gramas de ouro era possível comprar uma túnica, sandálias, uma bolsa e uma cinta. E que agora, não é, com os mesmos 30 gramas de ouro, você consegue comprar um terno, sapato, um cinto e uma pasta. É interessante notar que nesses 2000 anos, o ouro manteve aí o seu valor ao longo do tempo e conseguiu comprar, digamos, objetos semelhantes aí 2000 anos depois. Então isso aí traz uma consideração importante para aqueles que querem ter aí o seu capital preservado através do investimento em ouro, né? Mas será que isso é interessante ao nosso curto prazo? Vamos estudar um pouquinho mais aí sobre as crises passadas. Se nós pegarmos aí os últimos 150 anos, o mundo sofreu cerca de 14 recessões, né, de acordo com o Banco Mundial. Nós temos a primeira lá em 1876, né, que decorreu do chamado Pânico de 1873, que foi uma grave crise financeira que desencadeou uma depressão na Europa e na América do Norte, e que durou até mais ou menos em 1879. Ela teve diversas causas, mas em outros fatores, foi a inflação americana, com investimentos especulativos desenfreados, principalmente por causa da expansão das rodovias, a desmonetização da prata na Alemanha e nos Estados Unidos e a Guerra Franco-Prussiana aí, no ano de 1870 a 1871. Tivemos novamente em 1885 uma nova contração da economia global, né, que foi novamente ligada à recessão americana, que durou de 1882 a 1885. Posteriormente, nós tivemos aí outra recessão também em 1893, né, que foi uma grave depressão econômica nos Estados Unidos, que começou em 1893 e terminou em 1897, né, que acertou todos os setores da economia e desencadeou revoltas políticas. Vale lembrar que o período durou de 1873 até 1879, né, dependendo da métrica usada, pode ter esticado até 1896. E foi apelidado na época a Grande Depressão, e manteve esse nome aí até a Grande Depressão posterior de 1929. Novamente nós temos aí outra queda, outra recessão global, em 1908, que foi a primeira crise mundial no século XX, que só foi superada ali em 1930. Ela, na verdade, foi um movimento de reforma monetária que levou ao estabelecimento do Federal Reserve, né, o Banco Central Americano. Agora nós vamos dar um pulo aí para 1914, que ele vai coincidir aí com a Primeira Guerra Mundial. Então, à medida que o confronto se tornou cada vez mais iminente, né, o temor dos mercados globais desencadeou um enorme pânico financeiro. Isso veio ocasionar a recessão aí durante a guerra. E finalmente, aí, em 1917 a 1921, né, teve uma recessão que ocorreu logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu quando o mundo ainda se recuperava dos estragos causados pelo confronto aí dessa Primeira Guerra. Chegamos aí no ano de 1930 a 32, que foi considerada a pior recessão econômica do sistema capitalista do século XX, a chamada Grande Depressão, conhecido como a crise de 1929, que teve início lá em 29 com o crash da Bolsa de Nova York. Isso acabou levando os vários países, inclusive o Brasil, né, a sofrer efeitos assim, devastadores desse cataclismo financeiro. Logo após aí, a crise de 29, em 1938, teve também uma recessão que, na verdade, ela se iniciou um ano antes, né, e ela ocorreu durante a recuperação da Grande Depressão. E segundo o Escritório Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos, essa contração foi a terceira pior recessão do país no século XX, né, onde o PIB americano caiu cerca de 10%. E o desemprego, nesse caso aqui, ele atingiu 20% da população e a produção industrial caiu cerca de 32%. Então foi uma queda muito brusca.
Chegamos aí novamente a outra recessão, né, que veio no pós-guerra, que foi no ano de 1945 e 46, onde houve uma recessão da faixa de 15,4%, que foi um conflito que na verdade envolveu mais de 70 países, incluindo o Brasil, e acabou causando estragos drásticos na economia mundial, particularmente na Europa e nos Estados Unidos. A partir daí, nós vamos ter aí alguns anos de prosperidade, não só nos Estados Unidos, mas de uma forma global, de crescimento forte. Mas nós vamos ter uma queda aí no ano de 1975, que é uma recessão que na verdade é 73 a 75, o pessoal chama a recessão da década de 70, que foi um período de estagnação econômica em grande parte do mundo ocidental, que pôs fim ao boom econômico que se seguiu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E, diferentemente das recessões anteriores, foi uma estagflação, que foi uma combinação de recessão com inflação alta. E entre as causas, né, dessa crise, que foi a crise do petróleo e o colapso do sistema de Bretton Woods, de gerenciamento econômico internacional com o chamado choque Nixon, que foi uma série de medidas adotadas pelo presidente americano Richard Nixon, que entre elas acabou de forma unilateral com a convertibilidade do dólar em ouro. Ou seja, até aquele momento ali, os países utilizavam o ouro como lastro, e de repente aquilo mudou, e a partir dali o dólar ganhou mais força internacional, né, como uma moeda de troca de valor. Dando um salto para os anos 80, em 1982, teve uma outra recessão que foi mais global, que não afetou tanto os Estados Unidos quanto o Japão, e essas origens aí dessa recessão, na verdade, ela vai se remontar lá na crise do petróleo em 1973 e também na crise energética de 79. Então, até o momento, essa aí tinha sido a recessão mais profunda desde o pós-guerra, lá em 45. Em 1991, nós tivemos aí também uma outra recessão que afetou a grande parte do mundo ocidental, e ela teve vários fatores aí que acabaram contribuindo para que ela se espalhasse de uma forma, digamos, contundente. Então você coloca aí o fim da Guerra Fria, o fim dos gastos com defesa, a crise de poupança, queda na construção de escritórios resultante da construção excessiva nos anos 80, alguma coisa lá do choque de preços do petróleo em 1990, e também as respostas às preocupações com a inflação, que acabou com a perca de confiança dos consumidores. A partir de então, o mundo entrou meio que numa evolução aí, num crescimento contínuo. É claro que nós estamos conversando aqui sobre recessões, não as crises, né, que foram, digamos, geolocalizadas. A gente teve no meio do caminho aí alguma coisa na Argentina, tigres asiáticos, crise da Rússia, estouro da bolha, então são coisas, digamos, localizadas. Mas agora, recessões globais mesmo, nós só vamos encontrar isso em 2009, né, que decorreu do colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos por causa da crise financeira de 2007 e 2008, que teve origem na crise das hipotecas subprime. Com o resultado dessa recessão, várias empresas e bancos tiveram que ser resgatados por governos centrais no mundo inteiro. E de acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, foi o colapso econômico e financeiro mais grave desde a Grande Depressão dos anos 30. Um fato curioso aí dessa época é que essa contração ela não foi sentida igualmente no mundo todo. Se por um lado a maioria das economias desenvolvidas entrou em recessão, países emergentes, aí, como no caso do Brasil, sofreu, digamos, um impacto proporcionalmente muito menor, né? A título de comparação, em 2009, o PIB americano caiu cerca de 2,5%, enquanto o brasileiro na casa de 0,1%. No ano seguinte, o Brasil já registrou um crescimento, digamos, que foi bem mais forte, de 7,5%. E finalmente chegamos aí um ano de 2020, que por decorrência da pandemia do Covid-19, que afetou vários países e teve a sua incidência, ou seja, a sua fonte lá em Wuhan, na China, e acabou atingindo o mundo inteiro, aí, dos Estados Unidos a Brasil, Europa, e segundo a Itália sendo fortemente atingida. Consequentemente, o Brasil também foi fortemente atingido, e as previsões não são nada boas para o Brasil, de uma certa forma, com uma estimativa de queda de até 6,2%
E isso tudo corrobora para um futuro meio incerto, porque ninguém sabe ainda como vai ser a reação econômica, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Se essa recuperação vai ser rápida, se ela vai ser lenta, e como cada país vai reagir aí de acordo com o movimento das suas economias. Agora chegamos à nossa grande pergunta. E o ouro? Como é que ele comportou nesses 150 anos, durante todas essas recessões? Será que ele protegeu o capital de quem investiu? Vamos então aí fazer um exercício com a variação do preço do ouro no valor entre 1915 aproximadamente até 2020. Então nós vamos ter mais ou menos aí um frame time aí de 100 anos para a gente ter uma ideia de como se comportou o ouro aí durante essas recessões globais. Lá no começo, inclusive esse preço já está ajustado pelo dólar, certo? Então lá em 1920 nós temos o preço inicial de 258 dólares. Então ele vai subir até o ano de 1934, onde ele vai atingir cerca de 678 dólares. E a partir daí ele começa a cair, ele cai até o ano de 1970, onde ele vai atingir mais ou menos a faixa de 240 dólares, na verdade 236,80 centavos. Somente então, a partir daí, de dezembro de 1970, o dólar começa a subir, ele vai atingir aproximadamente 2.000 dólares somente lá em 1980. Aí a partir desse topo máximo histórico dele, ele vai cair até 388 dólares no ano de 2001. Consequentemente, são duas quedas importantes, né? Se a gente pegar de 34 até 1970, você tem um aumento aí de 70 até 80, que são 10 anos, e novamente você tem uma queda que vai ocorrer até o ano 2000, ou seja, mais 20 anos de queda. E somente a partir de 2001 ele começa a subir, ele vai atingir um pico aí novamente de torno de 2.000 dólares lá para 2012. Novamente ele incorre numa queda, vai atingir um piso aí de 1.100 dólares, 1.150 em 2015, vem andando um pouco de lado e agora começa a subir de novo. Então estamos aí na faixa de 1.800 e alguma coisa, 1.700. E muitos economistas, né, muitos investidores esperam que esse valor atinja novamente os 2.000 dólares. Se nós olharmos esse tempo aí de 1920 até praticamente a metade desse ano, nós estamos praticamente chegando ao pico histórico dele. Ele atingiu praticamente duas vezes nesse tempo de 100 anos, né, 2.000 dólares. Mas voltando ao assunto principal, será que o ouro é um péssimo investimento, já que ele teve uma queda aí de 34 aos anos 1970 e de 80 a 2000? Será que 50 mais 70 anos de queda são significativamente uma perca de patrimônio? Se nós olharmos a partir de 1969 e 1970, nós podemos acompanhar que a cada ano o ouro teve um aumento até considerável expressivo. Por exemplo, em 1970, o ouro teve um aumento de 6,16%, isso em dólar. Em 73, ele atingiu um aumento anual de 73,49%. No ano seguinte, mais 67,4%. Consideravelmente, em 75, uma queda de menos 25%. E 76, menos 4,06%. Para subir novamente 77 a 23,8%. E esse crescimento anual, ele vai até 1980, 81 ele tem uma queda, ele vai atingir uma queda contínua de 88 até 1992, aí ele tem uma leve subida de 17% no ano de 93, ele volta a cair, oscila até 99 e a partir de 2001 ele começa a subir de novo. Ele só vai atingir uma queda lá em 2013 a 2015, volta a subir novamente, apresenta uma queda em 2018 e volta a subir novamente. E no ano agora de 2020 já tem um crescimento de 19,71. O interessante nessa série histórica é que a variação anual geralmente ela é bastante alta. Por exemplo, nós tivemos aí no ano de 2002 uma variação de 23,96%. Se nós chegarmos
mais perto agora de 2020, nós temos aí 2019, 18,83%, nós vamos ter aí 27% em 2010%, nós vamos ter 31% em 2007. É claro que na parte negativa também tem alguma coisa a apresentar. Nós temos menos 15% em 88%, nós vamos ter menos 6% em 2000. Ultimamente, em 2013, nós temos menos 27%. E 2015 também uma retração aí de 11,59%. Se chegarmos um pouco mais distante aí, lá para 1979, nós vamos ter 133% em um ano. E no ano anterior sendo 35%, e em 77, 23%. Temos também 73 aí, 73%. E 72, 48%. É claro que em 69 houve uma retração de 16% e outra de 25% em 1975 e outra de 32,15% em 81. E outras pequenas pontuais. De certa forma, se nós olharmos nesses últimos 50 anos, o investidor pode ficar até animado, porque muitos deles nós temos crescimentos de 2 dígitos e 2 dígitos bem esticados, ali na casa dos 20%, 30% e até mais de 100%, mas aí numa média mais ou menos de 25% em algum desses anos. Então isso aí pode abrir o apetite do investidor e levá-lo a crer que seja um dos melhores investimentos para você ter ao longo prazo. Mas de uma certa forma nós não podemos esquecer de colocar aí o fator risco. Qual o principal dele? Seria o topo histórico. Nós estamos aproximando novamente aí do fator psicológico aí de $2.000, né? E quando ele atingir essa faixa de preço, ninguém sabe se ele vai sustentar ou se ele vai ter uma retração. Vai depender muito aí da recuperação econômica aí de forma gradual, né, que vai ocorrer ao longo dos anos. Na verdade, isso vai depender mais das grandes economias, como China, Estados Unidos e a Europa, no caso, para poder puxar esse movimento. E vamos ver o que acontece aí com o preço do dólar nesse período. Mas para o investidor que quer diversificar, é claro que ele parece ser muito interessante. E um portfólio bem construído, ele tem que ter vários ativos que vão proteger ali diferentes cenários. Você pode ter alguma coisa em dólar, alguma coisa em euro, uma coisa talvez até em Bitcoin, dependendo do perfil do investidor. Para quem é conservador vai ficar fora um pouco aí da questão do dólar e do ouro, e principalmente do Bitcoin, né, e sem dúvida vão se afastar também das ações, mas é interessante, né, que de uma certa forma o ouro ele chega até a ser um pouco conservador, não diria nem pouco, diria até muito conservador. Então, para aquele investidor que não está querendo virar sem limites aí, você está querendo ter um portfólio que vai te proteger de uma crise, digamos, global, uma crise cambial, por exemplo, aqui do Brasil. Então, ou seja, o dólar, o ouro, eles são, digamos, ativos bem interessantes para você ter na sua carteira, né? É claro que você pode ter isso também através de ações no exterior, títulos também estrangeiros em outra moeda, e você, uma vez você colocando isso dentro do seu portfólio, não vou dizer que você vai estar blindado, porque vai depender muito do percentual e do nível de queda dos outros ativos, né? Então, é interessante que você venha estudar aí esse tipo de ativo para ver se ele vai se adequar ao seu portfólio, ao seu perfil de investidor e principalmente ao tipo de objetivo que você tem. Se você tem um objetivo aí a longo prazo, esse é um ativo, digamos, que seria ideal. É claro que não estamos dizendo aqui ou considerando que você deva alocá-lo na sua carteira, até porque nós não fazemos indicações aqui no nosso podcast, certo? Mas assim, é bom para que você possa ter um conhecimento, né, essa visão histórica aí do ouro, né, nos últimos 100 anos e principalmente nos últimos 50 anos, para que você possa ter uma decisão adequada de você alocá-lo ou não dentro da sua carteira. Bom, depois de toda essa história aí, né, dessa avaliação que nós fizemos aí de mais de 100 anos, passando por guerras e recessões, e contando um pouquinho da história atual, está na hora de saber como é que nós podemos investir no ouro aqui no Brasil. Basicamente, nós temos aí 3 maneiras, né, de investir no ouro, isso para qualquer cidadão. Você pode, através da maneira número 1, é você comprando ouro físico, você compra, você recebe na sua casa,
Isso eu considero uma forma não muito interessante de fazer, porque afinal de contas nós vivemos aqui no Brasil e você tem uma questão de segurança pessoal. E da sua família também, porque imagina o seguinte, se você tem uma grande quantidade de recurso financeiro para investir, você quer investir no ouro, imagine o tanto que você não ia ter que disponibilizar de espaço, não é? Seja um cofre, seja um local adequado, não é? Ou que você pague um banco para você fazer essa reserva, para você guardar lá, você vai ter um custo adicional que talvez não compense. Então, na minha visão de investidor, né, se você está interessado em colocar pelo menos uma pequena parcela e adequar ela ao ouro, né, eu acho que a parte física não é muito interessante. A não ser que você queira ter uma barrinha em casa, tal, para você poder olhar tudo, eu sou dono, né, pode ser interessante. Mas, assim, para você investimento, você ter ali a ponto de um clique, não é muito interessante você se desfazer tão fácil dessa barra. É um preço justo. Pode ser que não seja. A segunda maneira de você adquirir esse ativo em ouro seria através dos fundos. Você tem os fundos de investimento, assim como você tem os fundos de investimento em CDB, fundo de ações, né, fundos multimercado, fundo cambial. Você também tem esses fundos que estão atrelados à variação do ouro. Isso significa que você vai estar comprando uma cota de um fundo que investe em ouro. Então você vai ter ali alguns custos adicionais, que na verdade é a taxa de administração, mas você vai ter disponibilidade de desfazer das suas cotas, né, do seu valor monetário e financeiro da sua cota, do ouro no caso, simplesmente apertando o botão. Então, assim, é uma forma muito prática de você ter investimento em ouro. É claro que serão terceiros que estarão ali fazendo o gerenciamento da sua carteira. Existem vários fundos aí no mercado que possam te atender, né, como investidor, né, através do Banco Itaú, Banco do Brasil, BTG, Caixa, ou seja, todos esses bancos aí eles vão apresentar algum fundo que são atrelados aí ao valor do metal e você em cima disso vai poder escolher alguma coisa que talvez possa te atender aí como investidor. E a outra forma de você comprar, que acho que é o que eu mais recomendo para os investidores em geral, inclusive até facilita para quem quer fazer algum trade, é comprar diretamente na Bolsa de Valores. E você pode fazer isso, né, utilizando aí o código OZ1D, que significa 250 gramas, que é um lote padrão, o OZ2D, que é um lote padrão para 10 gramas, que na verdade é uma fração do contrato padrão, e tem o OZ3D, que é o ouro 0,225 gramas, né, que também é uma fração do contrato padrão. Como é que você vai operar isso? Digamos que esteja lá aparecendo no seu home broker, lá R$230. Se você estiver utilizando o OZ1D, você vai multiplicar esse valor de R$230 por 250. Isso vai dar lá seus 50 e poucos mil reais. E no OZ2D você vai multiplicar 10 pelos 230, então daria ali R$2.300. E a mesma coisa com o OZ3, você vai multiplicar 0,225, né, pelo valor de 230, então isso vai te dar outro valor também. Então assim, isso é uma maneira de você investir diretamente através da bolsa, aquilo vai ficar lá na sua carteira virtual, né, e facilita também muito na hora de você querer vender. Então eu acho que é uma maneira de uma forma mais segura de você investir no ouro, né, se manter afastado da periculosidade de ter esse ativo dentro da sua casa, ou você perdendo valor pagando a um banco para tomar conta dessas barras físicas, se for o caso de você comprar. E isso facilita também bastante no controle, não é? De você ter a variação ali, você consegue acompanhar de uma forma mais dinâmica. Bom, nós conversamos aqui a parte histórica, os últimos 100 anos, né, como investir e para o futuro. Isso fica meio que uma incógnita, porque ter bola de cristal é meio complicado para qualquer investidor e ficar tentando adivinhar o futuro é muito complicado. Até porque tem aquela máxima do mercado financeiro, né, que, ou seja, os rendimentos passados não significam rendimentos futuros, né? Então, a melhor coisa a fazer é você se prevenir, montar uma estratégia, você avaliar os riscos e, de acordo com o seu perfil, com o seu objetivo final, você montar uma carteira onde cada ativo vai ter uma função importante.
Se ações ela vai alavancar, se você é mais conservador, você quer manter o valor dentro de uma renda fixa, se você quer ter alguma variação cambial ali, alguma coisa para te proteger, um pouco de ouro, um pouco de criptomoeda. Então, esse tipo de estratégia é que ela vai fazer você vencedor para o futuro. Eu não tenho como dizer aqui, e se alguém chegar para você dizendo, olha, invista em tal ativo que você vai ganhar, você vai multiplicar o seu patrimônio, que isso vai mudar a sua vida, pode ser que aconteça, pode ser um tiro no escuro, mas é muito difícil alguém ter uma bala de prata e dar um tiro certeiro desse para poder conseguir mudar a vida num tiro só. É claro que isso acontece, mas isso são pontos fora da curva, e o investidor, principalmente o investidor de longo prazo, não deve prestar muita atenção nesse tipo de coisa. É claro que a gente deve olhar e estudar o que deu certo, né? Pode ser que um dia você tenha um evento que vai ter aquela similaridade com eventos que você viu no passado. Isso pode te ajudar a tomar uma decisão no futuro. Porém, isso não deve ser tomado como uma regra, né, que você vai adequar sempre. É claro que você vai estar sempre estudando e isso vai fortalecer o seu conhecimento, e com isso você vai tomar decisões mais concretas, mais ativas, né, e mais a seu favor, né? Quanto mais você se inteirar do mercado, mais você ficar afeito aos movimentos, não é? Mais blindado você vai estar, e seu patrimônio também. Isso vai te favorecer bastante ao longo do tempo. O grande problema com as pessoas que mexem com renda variável, no caso, é dele simplesmente entrar, criar uma grande expectativa, e isso se torna uma coisa negativa, porque você cria muita pressão, muito estresse, e quando você tem um resultado que é contrário daquilo que você esperava, você tem uma frustração muito grande. Então é mais interessante que você dê passos pequenos, né, mas você faça uma longa jornada, do que você tentar correr e não chegar a lugar nenhum. Discutimos hoje aqui sobre o ouro como uma opção de investimento, e é super importante também que isso leve a você ter dúvidas. É muito interessante que você pergunte, né, que você procure também, não só através desse canal, mas de outras fontes também, se inteirar mais, para que você possa ter a resposta ideal para o seu tipo de portfólio, né, e para os seus objetivos também de investimento. Mas, de qualquer forma, se você conseguir deixar aí as suas perguntas logo abaixo aí, isso a gente vai tentar complementar em alguns vídeos, alguns podcasts que possam ajudar a elucidar também de outros ativos que são commodities que possam se apresentar como prata, como platina, como urânio, enfim. Existem várias oportunidades aí no mercado, e para quem está disposto a correr algum risco, né, ou diversificar a sua carteira, pode ser uma opção interessante. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, e posteriormente nós vamos escolher alguma coisa e vamos trazer aqui para o Podinvest e vamos tentar responder da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado aí desse breve momento aí, né, sobre elucidação, sobre investimento nesse tipo de ativo. É claro que não foi uma forma completa, como ele realmente deveria ser, mas tendo um pouco de fator histórico aí, já é uma chave inicial que vai ajudar bastante, não é? Vou deixar os links aí embaixo, eu encontrei esses dados, para que vocês possam olhar de uma maneira, né, mais crítica, e vocês possam decidir aí se devem aplicar ou não nesse tipo de ativo. Um abraço aí a todos os investidores e investidoras, e que a gente possa crescer aí no mundo dos investimentos, consequentemente atingir os nossos objetivos. Um abraço a todos aí. Até a próxima.